Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? E aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, galera? Tá legal aí? Me digam se vocês estão me ouvindo, tá bom? Hoje nós vamos falar, tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Hoje o assunto é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. E eu vou começar falando já. Vamos lá? Vou chamar minha amiga Cristina Matsuoka. Tá conectando aqui. Alô, Oi! alô! Boa noite, Aê! Cris. Tudo Boa bem? noite! Tudo jóia? E você? Tudo bem. Que legal que a gente está junto hoje, hein? Ficou tão bonito com esse cabelo. Será? 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 Há controvérsias, mas eu gostei. Eu Ai, já ai, estou eu fazendo achei teste de ótimo. como eu vou ficar daqui a 10 anos. Hum, muito bom. E aí, Cris, olha que legal, né? A gente hoje falar de um assunto tão interessante, tão importante, que eu acho que muita gente é curiosa para saber. Então, eu quero primeiro dizer para você que eu estou muito feliz pela nossa conversa. Afinal, nós somos amigos há muitos anos, né? Sim. E a gente está sempre junto, sempre que possível juntos. Uhum. E a nossa ideia hoje é falar desse assunto para que as pessoas entendam um pouco, né? É um assunto tão amplo, é um assunto que eu tive contato com você e com outros profissionais, mas com você realmente houve um despertar profundo aí de muitas questões, né? Então, seja bem-vinda, estamos juntos. Gratidão. Gratidão, Brunão. E eu queria começar, antes da gente falar sobre constelação sistêmica xamânica e todas as outras propostas terapêuticas que você pode oferecer para as pessoas, né, que são tão importantes. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Para mim Que tá bom. ótimo aqui. Eu queria também falar um pouquinho, começar falando um pouquinho, Cris, da sua formação, é, Sim. da sua trajetória profissional. O que você fez até chegar nesse trabalho de terapeuta, enfim, de curadora de conteúdo e de outros assuntos aí que a gente quer entender um pouco melhor. Conta pra gente. Sim. Eu sou formada em moda e eu decidi fazer moda porque a maneira mais fácil de entender sociedade é você trabalhando vestir. Nós nos comunicamos com a forma da gente se vestir. E isso diz muito sobre a época em que a gente está inserido, né, no mundo. Então, eu comecei fazendo faculdade de moda e eu me especializei em experiência de compra do consumidor. Né? Não sei se você lembra, Bruna, a gente tinha um professor de sociologia muito bom, que era o Fabião, Muito bom. e eu adorava ele, e ele sempre falava nas aulas que a primeira coisa que você tinha que fazer antes de qualquer coisa era sociologia, para você aprender o que era o ser humano e o que era a sociedade, para depois você ir fazer alguma coisa que você realmente gostava. Porém, eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa para teoria, eu gosto muito mais de prática. Aí eu compreendi que através da moda eu poderia ser criativa, poderia contar história e poderia entender sociedade. E aí a paixão assim fez um match, vamos dizer assim. E aí eu peguei e fui fazer faculdade de moda. Eu amei fazer faculdade de moda, me especializei em experiência de consumo, né? Experiência de compra de consumidor. Então eu sou visual merchandiser. Eu trabalhei em grandes marcas dentro da moda, trabalhei na Lelis Blanc, né? Trabalhei na Fórum, na Tufduec. Comecei na economia criativa na Santa Clara, na Galeria Ouro Fino, que era o auge da moda naquele momento, em 2003. Depois eu trabalhei no e-commerce em 2004, 2005, Imagina, quando estava tudo início. começando a explodir. Não, a galera tinha medo de passar o cartão, porque ainda não era tão seguro como é hoje. Entendeu? Eu trabalhei na banca de camisetas. Inclusive, eu fotografei muito a Maria Eugênia Amareu, que é adotada da MTV, sabe? Porque ela Sei. era filha da dona, da Débora. Então, eu usava a Amareu de modelo. Em 3 meses de trabalho lá na banca, eu consegui subir o faturamento do site para a primeira loja, mais do que dobrou o faturamento.
Então, eu fiz todo um plano de comunicação para lá, para começar a vender nesse e-commerce, que era uma linguagem totalmente nova, a internet. Então, foi muito de experimentação mesmo, de botar a mão na massa. Eu fazia tudo que você imaginar. Escolhia a locação, fazia maquiagem na Mareu, montava o figurino, escrevia os textos para mandar, escolhia as fotos que iam para o site. Não, assim, foi tudo uma grande experimentação naquela época, né? E Hoje em você dia você vê isso na trabalhava muito faculdade. e você trabalhava muito multimídia, né, Cris? Enquanto você Muito. produzia, você fotografava, você fazia trabalhos de modelo maravilhosos, você era muito envolvida nesse universo multidisciplinar que é o universo da moda, que envolve muita arte, muita cultura, muita música, enfim, é tudo misturado, né? E eu pude experienciar isso muito, porque quando eu entrei na faculdade, eu falo que eu fiz 2 faculdades de moda. Eu fiz a teórica, que foi em Morumbi, e fiz a prática, que era na Galeria Ouro Fino, porque eu estava no maior antro da moda do Brasil, onde nasciam todos os novos estilistas, Marcelo Sommer, Eric Kizili, Alexandre Hercovitch, a Mulher do Padre, tudo. Thaís Guzmão, tudo lá na Galeria Ouro Fino, entendeu? Então eu estava no meio de toda essa galera lá no Ouro Fino, podendo criar à vontade, porque eu tinha carta branca para fazer o que eu queria, desenvolvendo horrores e fazendo tudo, desde o atendimento ao consumidor até provar a modelagem, ver o que estava bom, o que não estava bom, eu escolhia tecido, mandava tingir, contava botão para mandar tingir o botão, mandava peça para as facções, para costurar. Então, assim, eu passei por todas as etapas da moda. Eu sei, assim, do início ao fim, fazer tudo. Porque eu fiz tudo já. Até cortar roupa, já cortei. Mas isso é maravilhoso, porque você conhece o processo da cadeia produtiva inteira, né? Exato. Bem prático mesmo. Que eu botei a mão na massa mesmo. Aí eu saí lá da banca, né? Que foram essas 2 primeiras experiências iniciais, que foi bem ali o início, quando eu trabalhei, estava na faculdade ainda. Aí eu fui para a Lelis, que já era uma grande empresa, né? Já era uma grande rede de varejo e tudo mais. E lá na Lelis eu me especializei em visual merchandising, porque a Lelis já tinha isso de ter essa coisa de cuidar da loja, do cheiro, da Lelis Blanc, de como montar os looks e etc. E ter uma padronização da loja, e ser tudo muito padronizado e etc, né? Então, eu aprendi muito na prática também essa coisa do visual merchandising, que não existia naquela época. Há 15 anos atrás, era pouquíssimo falado, era muito novo. Aí, aprendi na prática, aprendi com a Traude Guida, que é uma grande profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Traude, então, aprendi diretamente com uma das grandes aí do mercado até hoje. Aí, eu saí da Lelis porque eu tive uma proposta para ir para a Fórum. Na verdade, para o grupo AMC Têxtil, que era o grupo que tinha comprado a Fórum, que era aquele grupo no início da moda, lá em 2006, 2007, começou a ter conglomerados aqui no Brasil, né? Na época que eu entrei na AMC, era o maior conglomerado da América Latina. Eles tinham 7 marcas, e aí eu estava na frente de 3, que era uma das 3 principais, que era a Fórum, Fiduec e Triton. E eu cuidava dessas 3 marcas de visual merchandising. Também fazia tudo lá. E lá que eu comecei a trabalhar a parte de treinamento. E aí começou a ir para essa área meio que de mais humana, né? Porque quando você está falando de treinamento, trazer de aí a desenvolver. informação para o outro, de começar a se envolver com o outro, entender as reações e reunir pessoas. Exato. Então, eu comecei a dar treinamento também. E, além disso, quando eu entrei na AMC, eles fizeram o processo ao contrário da Lelis. Enquanto na Lelis eles pegaram todas as lojas franqueadas e compraram de volta, a Fórum fez ao contrário. Era toda uma rede de loja própria e franqueou. E aí, o que aconteceu? Eu precisava mudar um pouco a minha forma de trabalho, porque eu viajava muito o Brasil. Então, eu sempre estava em algum lugar do país cuidando das lojas. Porém, eu era uma pessoa só e não conseguia estar em todas as lojas ao mesmo tempo. Aí a gente começou a desenvolver books, chamados de Visual Book, com toda a informação da coleção, com os looks, contando um pouco, cartela de cores, com o nome das cores, com toda a informação que uma equipe de venda precisava ter para vender bem essa coleção.
Aí eu peguei e desenvolvi isso, onde eu comecei esse trabalho de gestão de conteúdo. Então, eu comecei a me desenvolver tanto em gestão de conteúdo quanto em treinamento de equipe, que é a parte humana, dentro da moda. Ainda na moda. E como é que você dá Aí, esse salto da moda para para uma sair. terapeuta hoje como você é? Então, primeiro a gente teve etapas, né? Eu sempre flertei com cinema, então eu sempre trabalhei com cinema, fazendo figurino e fazendo direção de arte no cinema. Então era moda e cinema juntos. Aí eu decidi que eu queria trabalhar só com cinema. Porém, o cinema não estava muito bom na época que eu quis fazer esse salto. Aí, olha só que louco, né? Eu comecei a estudar muito autoconhecimento e tudo mais, e entrei em contato com novas economias, que era algo que eu já tinha trabalhado, mas estava meio estagnado no Brasil, e daí estava tendo um salto de novo, que começou em 2008, a gente já estava em 2012, então a coisa já estava maior. E aí, eu fui trabalhar na Educar. A Educar é a maior empresa da América Latina de cursos online profissionalizante. E eu fui trabalhar lá na área de moda. Então, eu uni tudo que eu queria, tudo que eu tinha de conhecimento, em um único lugar e fui fazer gestão de conteúdo. O que eu fazia? Escrever os roteiros dos cursos de moda. Show. Entendeu? Então, eu unia o cinema, porque eu tinha que fazer o figurino, eu tinha que fazer a cenografia do curso, unia treinamento, porque eu tinha que extrair do autor o melhor que ele podia para entregar de conhecimento para o aluno. Tinha um relacionamento com os alunos, porque como eu era gestão, eu cuidava do grupo, então eu conseguia conversar ali com os alunos e também entregava esse conteúdo da melhor forma. E a Educar, quando eu entrei, estava no início, era startup. Então eu consegui praticar e ousar muito, porque eu tinha a possibilidade de errar lá. Eles me deixavam errar. E com erro vem a inovação, né? Que daí quando você erra, a inovação vem do erro, né? Muitas vezes do erro ou da vontade imensa de superar limites e os próprios limites, né? Exato. Então eu fiz 60 cursos lá na Educar. Paralelamente a isso, eu comecei a estudar criatividade e novas economias, porque era algo que eu tinha que aplicar dentro da Educar. E como a Educar era uma escola, né? Você podia fazer, apesar você tinha de ser acesso. uma produtora, era uma escola, né? Você tinha acesso. Eu tinha acesso e eles incentivavam muito você estudar. Aí eu comecei a estudar futuros e novas economias com a Lala. Então eu saí da Educar e fui trabalhar com a Lala, que é a principal futurista do Brasil, que ela trabalha com futuros e novas economias e tem esse olhar de futuros desejáveis, que é voltado para a cultura. Que dentro da linha de estudos de futuro, a gente tem 3 linhas. A gente tem futuros prováveis, futuros possíveis e futuros desejáveis. O único que trabalha cultura é o desejáveis, os outros é mais tecnologia e medicina. Entendeu? Ou seja, a previsão do futuro que a gente está vivendo hoje, você já tinha encontrado lá quando você começou a estudar a futurologia. Sim, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Você já sabia que ia ter essa transformação que digital que a gente está vivendo hoje, talvez não por conta desta pandemia tão acelerada. Foi o impulso. Você sabia que a gente está com um processo, com certeza você sabe, né? A gente evoluiu como se fossem mais de 10 anos, 7 a 10 anos em um mês de todo o acesso digital das pessoas. É muito louco isso, né, Cris? Mas precisava, porque não dá mais para você falar de novo mundo se você não falar de rede. Porque a gente precisava estar conectado de alguma forma. O único jeito da gente estar em rede é através da internet, apesar do mundo ser globalizado. Então a gente precisava vir para a rede, né? E é muito louco, né? Que eu comecei a estudar xamanismo lá em 2012, quando eu comecei a fazer o meu processo de transição de carreira. Isso, e aí você começou essa transição. Vamos entrando nisso para a gente ir para o que é a constelação. Sim. Eu comecei a transição lá em 2012, quando eu estava na moda, quis fazer cinema, e daí eu fui trabalhar na Educar, e daí eu fui trabalhar na Lala. Quando eu cheguei na Lala, as primeiras aulas de futuro é sobre o campo morfogenético. Porque a informação de futuro já fica dentro do campo morfogenético. Olha que interessante. E o que é campo morfogenético? Conta pra gente. Bem, olha, é muito legal. O campo morfogenético é um campo de informação em que todo mundo está inserido. Todos os animais. E nós, seres humanos, também somos animais. A gente é parte da natureza.
Então, a gente também está inserido nesse campo de informação. Tem um cara que chama Hubert Sheldrake, inclusive procurem, ele é incrível, incrível, incrível. Que ele é o cara que ele é contemporâneo, ele está vivo, tá? Ele estuda campo morfogenético. E ele tem uma teoria que é a teoria dos 100 macacos. Provável que você já ouviu falar e não sabia que era a teoria do Hubert Sheldrake. O que ele fez de experimento? Numa ilha na Austrália, tinha uma espécie de macacos e eles começaram a dar batata assada, só que suja de terra, para os macacos comerem. Aí, o que aconteceu? Uma macaca, obviamente, era mulher, né? Pegou... Tinha que ser. Maravilhosa macaca, mulher. Travou aqui, peraí. Falou da macaca mulher, mas pum. Para mim não travou. Agora travou. Então continua. Aí a macaca mulher. Paramos na macaca mulher. Pegou a batata e foi lá e lavou. E lavou a batata. Sim. E começou a comer a batata limpa, sem terra. Aí os outros macacos, por imitação, começaram a fazer o mesmo processo que ela. Lavar. Pegar a batata e ir lá lavar. Quando chegou no 100º macaco da ilha da Austrália, da mesma espécie, que estava fazendo esse processo de pegar a batata e lavar a batata, os macacos da mesma espécie que estavam nos Estados Unidos, que também participavam do experimento, que também estavam recebendo as batatas, começaram a fazer o mesmo processo, só que de uma forma bem mais rápida. Mas como? Deram batata para os macacos dos Estados Unidos estavam dando também. Ah, simultâneo. Simultâneo. Por quê? Porque a informação que você tem que lavar a batata ficou no campo morfogenético. E como era a mesma espécie, a espécie lá que estava nos Estados Unidos conseguiu acessar essa informação dentro do campo e lavar também as batatas. Isso é o poder do campo morfogenético. Sim. Sem nenhuma... Mas como eles identificaram isso? Eu não entendi muito. Eles estavam fazendo e aí a mesma raça fez a mesma coisa nos dois países. Exato. Sem ter nenhum contato um com o outro. Mas isso será que... Eu estou te provocando, tá, Cris? Não seria um sentimento de algo intuitivo, natural? Como é que eles identificaram que é o campo morfogenético? Porque eram os macacos que eles estavam usando para pesquisa. Ah, tá. Eu tinha um grupo de macaco que estava sendo usado para pesquisa na Austrália e o mesmo quantidade de grupo de macaco estava sendo usado também nessa ilha nos Estados Unidos. Sei. Entendeu? Para ele provar isso. Então, o campo morfogenético é um registro, é isso? É um registro de informação. De informações que, independente de você ter vivenciado, elas são transferidas de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, é isso? Exato. E aí, como isso se aplica, por exemplo, nos seres humanos? Eu quero que a gente comece a entrar nesse espaço, porque a gente está discutindo aqui um assunto que é muito interessante para as pessoas e é muito, ainda, assim, enigmático, novo. Né? Novo. Novo. Vamos dar um exemplo de um campo morfogenético para nós, seres humanos, por exemplo. Seres humanos, ótimo. Primeiro, a gente tem que partir do princípio que a gente não tem tanto livre-arbítrio assim como a gente imagina que a gente tem, tá? A gente acha que a gente escolhe as coisas, porém a gente escolhe as coisas até até um certo passo, assim. A gente escolhe as coisas, por exemplo, eu escolho se eu vou vestir preto, se eu vou vestir azul, se eu vou pintar o cabelo de loiro, se eu vou ficar com o cabelo moreno, se eu vou fazer um corte, se eu não vou fazer. Isso você escolhe. Porém, existe uma força maior do seu sistema familiar que, se você nasce naquela família, essa força atua sobre você. Não tem como fugir. O fato de você estar inserido naquele meio, esse meio faz com que você comece a ter uma determinada maneira de cultura. Né? O que é a melhor definição de cultura? A melhor definição de cultura é a maneira como a gente faz as coisas aqui. Entende? Então, a maneira como a gente faz as coisas aqui, no meu sistema familiar, é desse jeito. Então, como eu aprendi desse jeito, eu vou reproduzir desse jeito. Mas aí você está me dizendo que no campo morfogenético, nós reproduzimos o que aprendemos conscientemente e também inconscientemente, subjetivamente? Sim, exatamente. Porque isso então é um registro
de memória, de cultura, mas também de DNA, de sangue. De Me conta DNA, isso. de genes, de tudo, ancestrais. Hoje, com a epigenética, que é esse estudo que também é novo na medicina, a gente está conseguindo comprovar mais isso. Mas é tudo muito novo ainda os estudos. Mas o fato de ser novo não quer dizer que não funcione, porque a gente tem um monte de relato de pessoas que passaram pela constelação, pela epigenética, por um monte de coisa nova de terapia que tem um resultado, um salto quântico aí de cura, né? São coisas novas ainda, que ainda é muito novo para o nosso conhecimento, porém ele é sentido amplamente na vida, né? Tá. É isso que Então está nós acontecendo. entendemos. É que nem física quântica, né? O pessoal Total. ainda que é física quântica, não sei o quê. É o estudo que comprova tudo isso que eu estou te dizendo, mas ainda é muito novo. Eles ainda estão fazendo experimentações científicas para comprovar e chegar num selinho de qualidade científica, vamos dizer assim, né? Certo. Então a gente definiu um pouco o que é campo morfogenético. Eu queria Posso dar mais um exemplo que é fácil? Pode, por favor, por favor. Eu dei esse exemplo dos 100 macacos, que é o mais famoso, mas eu tenho um exemplo que é fácil. Por exemplo, como que o salmão sabe que em um determinado momento da vida dele, ele tem que voltar para o lugar onde ele nasceu, nadar contra a correnteza, se tornar praticamente um zumbi, porque ele morre nesse percurso, entendeu? Para desovar lá onde ele nasceu, para que uma nova geração de salmão nasça. É um registro que ele tá carrega intuitivo? A intuição faz ele gerar, mas não é só a intuição, é um registro. É o campo morfogenético. Que faz com que ele se movimente daquele jeito. Exato. Que ele saiba aonde é o lugar onde ele nasceu e ele faça para uma força muito maior que ele, que é incontrolável, que é maior que a vida, porque ele morre no percurso, não sei se você sabe, mas o salmão vai ficando tão fraco por ele estar fazendo esse movimento de subir, né, as correntezas, nadar contra a correnteza, que ele vai se alimentando dos órgãos internos. Então, quando ele chega lá no final ele já está quase morto. Da nascente, ele está tipo zumbi. Ele faz a desova e morre mesmo. Isso para garantir a continuação da espécie. E aí a gente tem isso nos animais e nos humanos, né? Exato. Bom, a gente definiu um pouco, e você explicou um pouco o que é campo morfogenético. Eu acho que a partir de agora que você começa a explicar, olha aí, a Fabi Lazzarotti está perguntando, sim, o voo dos pássaros migrando também. Sim, tem um exemplo que eu amo de campo morfogenético, que eu acho um dos mais lindos, que são as borboletas que saem dos Estados Unidos e vão para o México em um determinado momento da vida. Para elas saírem dos Estados Unidos e irem para o México, elas demoram 3 gerações na viagem. Meu Deus! Pois é. E elas fazem mesmo assim. Vão nascendo. Uma vai passando para a outra, morre, passa para outra. É uma transferência de um registro maior do que a própria... Nessa cidade do México é a coisa mais linda, porque a cidade inteira fica lotada de borboleta. Procurem no YouTube o vídeo, é lindo. Maravilhoso. Bom, então falamos um pouco do campo morfogenético, agora eu quero começar a definir para as pessoas que estão nos assistindo, até porque para mim, você sabe bem a história do meu acesso ao que é constelação, eu tive vários acessos com você e antes disso, né? Depois a Tati está perguntando para você falar um pouco do livre-arbítrio. Vamos chegar lá, né? Tá, peraí, deixa eu só acabar aí a minha linha do tempo. Porque até agora eu não falei como eu me tornei consteladora. Então aí você parou. Aí eu comecei a estudar o campo morfogenético e me apaixonei por campo morfogenético. Aí eu falei assim, eu vou me aprofundar nisso, porque é isso que eu quero fazer. Acessar essas informações. A gente tinha uma brincadeira lá no Cri Futuros, que é a da Lala, que era escolher a sua profissão de futuro. E a minha profissão que eu queria fazer era ser escutadora de vida. Imagina você poder escutar o que a planta tem para dizer. Chegar numa floresta e se conectar com a floresta e ouvir o que a floresta tem para te dizer. Nossa. Eu queria fazer isso. Eu falei, a minha profissão de futuro é ser escutadora de vida. Você quase faz isso. Você quase faz isso já. Então, aí eu entendi que se eu fosse consteladora, eu conseguiria chegar mais próximo dessa profissão de futuro. Porque quando você entra no campo, você sente empaticamente. E você pode entrar no campo de uma floresta, por exemplo. Você pode entrar no campo de um animal. Você consegue. Você vai aprendendo as técnicas como consteladora
a acessar os campos morfogenéticos de animais, histórias ou pessoas, né? Exatamente. Tá, e aí você foi Aí estudar. eu peguei para fazer constelação sistêmica. Aí eu me formei em constelação. E aí eu me tornei consteladora. Foi assim. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela base. O que é constelação sistêmica? Antes de falar o que é o xamânico, vamos falar o básico. O que é uma constelação? Uma constelação é uma terapia breve que trabalha a fenomenologia. Então, o que, que acontece? Você vai abrir um campo de informação, que é o campo de informação dessa pessoa que está vindo constelar. Ela vai trazer um tema. É importante que a pessoa traga um tema, porque quanto mais certeiro é a flecha, melhor o campo vai trazer a informação. O que pode ser um tema específico, então? Me dá alguns exemplos. Por exemplo, geralmente é em relação a relações, porque nós somos seres que trabalhamos relações. Afetivas, então, amorosas, 80% familiares? dos nossos problemas é em relação. É relacionado a relações. Então, por exemplo, estou com um problema de relação com o meu pai. Não consigo perdoá-lo porque ele me abandonou quando eu era pequeno. Ponto. É um tema. Então, é um a gente negócio vai que olhar todo para mundo isso. tem, né? É um negócio que todo mundo tem um problema para resolver, né? De relação, sim, porque 80% dos nossos problemas são de relação, né? Isso não só de relação com pessoas, mas também em relação de você com você. Por exemplo, eu tenho um problema da minha relação com o dinheiro. Eu não consigo fazer com que o dinheiro fique. Eu ganho dinheiro, mas do mesmo jeito que ganha, vai. Nunca para. É outro problema que é retenho. levado para a constelação. Então, Isso é uma questão. A constelação ela é uma terapia breve que procura entender o que acontece no campo morfogenético diante daquela situação específica trazida pelo seu paciente, vamos chamar assim. Isso, exatamente. Aí, através da fenomenologia, a gente vai abrir esse campo de informação. Eu brinco que eu sou uma telefonista do astral. Entendeu? Eu faço só as ligações aqui. E aí, a partir do momento que a gente abre esse campo, a gente vai conseguir ver o que vai se mostrar dentro desse campo e fazer as ordens do amor. Porque a gente tem 3 leis para as ordens do amor que a gente quebra o tempo inteiro. Entendeu? Então, a gente ordena o campo dentro das ordens do amor. E a Quais partir são do as momento ordens que do amor? As ordens do amor são: a primeira ordem é a ordem do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer, independentemente do que essa pessoa fez. Se ela fez parte desse sistema, ela tem que pertencer ao sistema. Lembrando Por exemplo, um pai que abandonou o filho nega a vida inteira esse pai. Ele está negando, mas no fundo ele está negando este pertencimento. Ele está negando o direito do pai pertencer ao sistema, sim. E isso aí ainda é um pouco mais grave. E aí isso influencia na não resolução desse problema, né? Também, e também influencia em várias coisas na vida da pessoa de estar negando o pai, né? Porque a gente é 50% mamãe e 50% papai. Se você nega seu pai, consequentemente, você está negando 50% da sua força. Ou seja, isso te traz vários problemas. Segunda regra do amor. Segunda regra do amor. A segunda regra do amor, das ordens do amor, é a lei da hierarquia. Então, o que veio antes é maior do que o que veio depois. Por exemplo, o vovô é maior do que o papai e a mamãe, que é maior do que você. Porque isso não adianta você negar hierarquia... Oi? Não adianta você negar também. Não. Isso é natural. A ordem da hierarquia é: quem tem mais cultura tem mais força. Então, quem veio antes tem mais força. Entendeu? Não é hierarquia que nem a gente pensa no trabalho. Até numa empresa, os grandes problemas empresariais é por causa disso. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma reestruturação da empresa, geralmente a galera chega lá e manda embora todo mundo. Né? Manda embora toda a galera que estava lá há um monte de tempo e que tinha a coisa mais importante da empresa, que era a cultura da empresa. Aí a empresa fica sem cultura, empresa sem cultura, sem raiz, a empresa acaba morrendo, às vezes, uma reestruturação. Certo. Então, falamos de pertencimento, falamos de hierarquia. A terceira é o nosso grande desafio como humanidade agora, nesse momento. E que é qual? É o equilíbrio de troca.
Tá. O equilíbrio de troca diz assim, ó, tem que ter um equilíbrio entre o dar e o tomar. Em E todas as esse relações. equilíbrio tá ruim, né? A gente não sabe muito bem. Primeiro porque a gente não sabe o valor que a gente tem. Já começa aí. Então, a gente não tem um amor próprio suficiente para saber o nosso valor. Então, quando você não sabe o seu valor, o outro também não te valoriza. Porque a primeira coisa é você saber seu valor. Então, aí já temos uma grande questão, né? E a outra coisa é, você não pode só dar para o outro, por exemplo, num relacionamento afetivo entre homem e mulher. Vai lá, vamos supor que a mulher faz tudo pro cara. Ai, lava roupa, passa, dá de comer, cuida dos filhos, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, faz tudo pro cara. E o cara não faz nada. O que acontece? Nada na casa, não ajuda, não Nada, troca. nada. Daí o que acontece? Essa mulher fica lá em cima, ó. Que ela dá, e fica aqui em cima. E o Sim. cara que não fez nada fica aqui embaixo. O que acontece? Primeira coisa é que ele não alcança essa mulher. Certo? Não alcança porque ela vai subindo, né? Porque ela vai dando e ela vai subindo. O que acontece também? A pessoa que está aqui embaixo, ela se sente devedora dessa pessoa que está aqui em cima. E é muito difícil você se sentir devedor. Então, a primeira coisa que a pessoa devedora faz é tentar abaixar essa pessoa. Então, ela o cara abaixa a pessoa que está lá no alto. Exato. Vai começar a desvalorizar ainda mais a pessoa que dá. Para a pessoa que está se sentindo devedora se sentir menos pesado com a dívida que ela tem. Jesus. Pois é. Então, essas são as ordens do amor. E as ordens do amor, não adianta você brigar. Existe. Se você jogar um objeto aqui, ó, joga a caneta aqui, a caneta vai cair. Ela vai cair. Como eu ficar botando a caneta aqui, entendeu? Não. E essas ordens do amor são naturais, são intrínsecas, fazem parte da nossa vida. Exato. E aí as pessoas vão encontrar com isso a partir do momento que você, como consteladora, abre esse campo, identifica como essas ordens do amor estão se relacionando na vida daquela pessoa e naquele, vamos dizer assim, problema que a pessoa traz para você, né? Que Exato. É um problema muitas vezes específico, né? Olha, Cristina, eu preciso resolver minha relação com meu pai. Eu não estou me dando bem no trabalho, eu não estou ganhando dinheiro. Meu relacionamento amoroso tá difícil, faz muito tempo, meu comportamento mudou. Enfim, várias coisas que a pessoa vai te trazer. Então, me conta um pouco, a gente tentou entender um pouco do que é campo morfogenético, tentou entender um pouco do que é constelação sistêmica, né? Principalmente com as ordens do amor. Eu queria que agora você aprofundasse. Então, como é que essa breve terapia, que é a constelação sistêmica, se efetiva? Quanto tempo ela dura? O que é que você faz? E como é que ela se transforma? Porque não tem só a xamânica, mas você faz principalmente a xamânica. Então, quero que você explique um pouco para quem está nos entendendo como é que essa breve terapia pode ajudar na resolução do problema. Tá. A constelação sistêmica, né? Independentemente se é xamânica ou não, aqui eu faço a xamânica porque eu vivencio o xamanismo. O xamanismo também é sistêmico, então é uma outra ferramenta que também auxilia e potencializa a força do campo, né? Porque assim, ó, quando você se desenvolve para se tornar uma consteladora, você se desenvolve duas inteligências humanas específicas, que são as duas inteligências humanas que mais a gente deixa de lado, que é a inteligência humana naturalista e a inteligência humana existencialista ou espiritual. Então, você vai se desenvolvendo como ser humano nessas duas habilidades do futuro aqui, ó. Entendeu? Então, você consegue até umas outras percepções mesmo. Porque quando você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo a ler de outro jeito o comportamento humano, né? Exato, exatamente. Aí, quando você abre esse sistema, você vai trabalhar com essas duas inteligências, ordenando o campo dentro das ordens do amor. As pessoas que estiveram participando da constelação como representantes, que numa questão entre um pai e um filho, entre o pai e o filho, aí entra o avô, que é o pai do pai,
que era uma coisa sistêmica de pai de filho. Várias gerações de pais abandonando filhos, vamos supor, tá? E aí a gente vai conseguindo costurar essas camadinhas aí, entendeu? Ajustando essas camadas de dor que estava dentro do sistema, ordenando isso e transformando isso de uma forma sistêmica dentro do campo. Quando a gente consegue fazer essa cura sistêmica dentro do campo, todo mundo que estava dentro do campo, que apareceu dentro do campo, independentemente se a pessoa morreu ou não morreu, porque dentro do campo morfogenético não tem isso de tempo, a linha do tempo é outra, passado, presente e futuro estão juntas dentro da linha do tempo, você consegue ordenar esse amor. Então, você faz bem para gerações passadas e para gerações futuras. Mas a constelação cura... pode ser feita para... que é uma pergunta já que alguém fez aqui no nosso grupo. A constelação pode ser feita para outra pessoa ou não? É primeiro para mim, eu trago, e essa pessoa acaba entrando por consequência, exato, porque eu tomo um nível de conhecimento do meu problema melhor. É isso? Exato. Para o outro, você não pode constelar para outra pessoa. Primeiro, porque a gente tem ordens da ajuda também. E a primeira ordem da ajuda é: você só ajuda quem quer ser ajudado. Ponto. Se a pessoa não quer constelar, ela não vai constelar. Você não tem que fazer por ela. Entendeu? Tá. Aí que tá. Primeira coisa. Entendeu? É pra gente. Então você vai constelar gente. você. Você pode constelar, por exemplo, a sua relação com o seu irmão. Entendeu? A sua relação com seu pai, a sua relação com seu filho. Por exemplo, já veio mãe perguntando assim: ai, eu tenho um filho e o meu marido tem muitos problemas na família dele. Eu posso resolver as questões do meu marido? Não, não pode. Você sabe se seu marido quer resolver as questões dele? Se ele quiser, ele que constela. Então, entendeu? Acima de tudo, para que você acesse o campo morfogenético daquela pessoa que te procura para essa terapia, ela precisa ter a consciência de que ela tem determinado problema ou assunto pendente da vida dela, da história dela, do passado dela ou da relação com as pessoas para resolver, é isso? A primeira coisa é você sentir no seu corpo um incômodo dessa relação. Né? Tanto que eu sempre pergunto: o que está te incomodando? O que está mais vivo para você nesse momento? Né? Primeira pergunta para a pessoa é sempre essa. Porque geralmente é aí que está o lugar onde você tem que olhar. E aí as pessoas vão tomando consciência disso. E muitas vezes é um processo múltiplo, né, Cris? A pessoa te procura depois que ela teve outras situações elucidativas, ela teve, sei lá, uma viagem, uma briga com alguém, ela teve um sentimento diferente em alguma relação, alguma conversa, ela passou por uma terapia, tem tudo isso. É um movimento, assim, conjunto de várias situações de vida, né? Com certeza. Por exemplo, ó, às vezes vai vir, é muito normal, homens principalmente, vir me procurar por causa de dinheiro ou por causa de profissão. Então, tipo assim, não consigo dar certo no meu trabalho, Cris. Todo trabalho que eu entro, eu tenho problemas com o meu chefe, eu brigo com o meu chefe. Isso é uma constante na minha vida. Já estou no 4º emprego, estou tendo problema com o meu chefe de novo e eu não quero perder esse emprego. O cara vem por causa disso. Daí, na hora que eu investigo um pouquinho, a gente já percebe que a questão, na verdade, não é com o chefe, é com o pai dele. Que ele não respeita transfere para o chefe. Que ele transfere para o chefe, exato. Nossa, que loucura isso. E aí você elucida isso, deixa isso claro, a pessoa toma consciência disso e a coisa fica mais fácil de trabalhar? Exato. Porque a primeira coisa é a percepção. Às vezes a coisa é tão oculta que a pessoa nem percebe. E a constelação sistêmica, ela faz com que a pessoa se coloque no lugar de outras pessoas da família ou da história dela? Como é isso? Também, porque aqui na constelação que eu trabalho muito com a força da empatia. Porque a gente tem um ditado no xamanismo que é: antes de você julgar qualquer pessoa, você tem que andar pelo menos 10.000 milhas com os sapatos, os mocassins do outro. É um ditado que fala sobre empatia. Então, quando você consegue sentir o campo daquela pessoa que você está com problema na relação, entender como aquela pessoa está se sentindo em relação a você,
automaticamente você já muda a sua percepção de visão em relação àquela outra pessoa. Uma cura já é feita só através da empatia. Nossa, Entendeu? muito interessante. E aí É. você vai... e como é que você conduz isso? É um período de quanto tempo, geralmente, uma sessão, enfim, de constelação sistêmica xamânica? O que que acontece nessa sessão? A sessão dura entre 2 a 2 horas e meia, porque o campo ele tem o tempo dele, a gente está trabalhando com o tempo de alma. O tempo de alma é diferente do tempo dos homens aqui, que é contado em horas, né? A gente está contando em poder do agora, então a gente está super presente na hora da sessão. Então, demora mais ou menos umas 2 horas e meia. E a gente trabalha dentro desse campo e todo mundo que entra nesse campo vai sentir os benefícios da constelação. Em grande escala ou pequena escala, depende. Depende do grau de envolvimento, né? Por exemplo, eu já tive caso de uma pessoa que veio constelar aqui uma questão de relação familiar e que foi para o pai. O pai ele tinha um problema com álcool. O problema com o álcool, na verdade, era algo que estava fazendo com que o pai sobrevivesse. Então, o álcool estava sendo uma função ali de manter a vida desse pai. Muito louco, né? Mas é. E aí, quando a gente identificou dentro do campo o porquê que o pai bebia, que era a perda de um irmão que ele tinha tido quando ele tinha 9 anos de idade, e a gente deu um lugar para a dor que ele sentiu desse irmão ter morrido, que ele nunca tinha chorado, o pai dessa pessoa que veio constelar automaticamente se curou do álcool e Parou de parou de beber. beber. E isso sem o cara ter vindo constelar. A filha que constelou. Porém, a postura dela no campo fez com que ela conseguisse ir lá para a questão do pai, fizesse o ajuste, fizesse a inclusão desse tio que estava excluído do sistema. E aí, por ressonância, depois de um mês, mais ou menos, esse pai sentiu a força do campo e parou de beber. Mas isso porque o problema alcançava ela, né? A gente tem que sempre Exato. deixar claro. Isso incomodava a ela, trazia para ela uma Sim. situação difícil. Porque fazia que ela tivesse uma relação difícil entre ela, o pai e a mãe. E isso que ela veio olhar. E aí E você daí, no abre fim, essa acabou indo para história. esse lugar. E aí você abre essa história por esse tempo de 2 horas e meia, e aí desenvolve uma sequência, uma conversa. Como é que funciona? Na hora que a gente está trabalhando no campo, eu trabalho com animaizinhos de poder, né? Você vai entrar de uma forma oculta. Então, você não vai saber quem é seu pai, quem é sua mãe. São os Você vai só bichinhos. escolhendo os animais que você quer. Exato. Aí você vai deixando a sua intuição tomar conta, né? Eu vou conduzindo você, obviamente. E aí você vai sentindo a força desse campo. Conforme os movimentos vão acontecendo, que é algo muito orgânico, porque a fenomenologia ela é circular, então as coisas vão acontecendo, você vai sentindo isso também. Então, você pode chorar, você pode ter raiva, você pode ter uma dor de cabeça, você pode sentir alguma coisa, entende? Vai acontecendo aí com você várias coisas durante a sessão. Quando a gente finaliza, é quando o seu corpo tá gostosinho. O campo parou. Né? Então, e aí a história já foi vivenciada por meio daquela, vamos dizer assim, simulação da história com os animais, porque eles vão se movimentando e você vai perguntando, conversando, e uma história se desenrola nessa mesa. Exato. É uma contação de história. Quando eu finalizo essa contação de história, eu vou pegar e falar para você, tá bom? Essa imagem que se formou? Aí você vai falar para mim que tá bom. Eu falo, então agora eu vou te contar o que aconteceu no campo para você fazer a integração com consciência. Aí eu conto o que aconteceu no campo para você, o que a constelação mostrou. Você faz a integração com consciência e a gente finaliza. É assim. Eu fiz e saí de lá. Bom, você sabe, né? Eu saí de lá assim, meu Deus, porque a gente sempre tem questões para perguntar sobre nós mesmos, sobre nossa vida e sobre nossa história. Então é muito interessante observar que esta ferramenta, apesar de nova, tem promovido reais transformações nesta consciência das pessoas, né, Cristina? Sim, exatamente. Principalmente, a gente brinca dentro da constelação. A constelação ela é um caminho. Ela é um caminho para a sua autoconsciência. Quanto mais você quanto mais você consegue curar
você faz um bem para você e para todo o seu sistema. Porque você vai libertando as próximas gerações de nós que estavam no seu sistema. E aí as novas gerações não vão precisar vir de uma forma com que tenha que ficar ajudando as pessoas do seu sistema antigo lá a resolver as questões que ficaram no sistema, entendeu? E muitas vezes É isso. alguns segredos de família, algumas coisas que não são reveladas, por exemplo, de um casal para os filhos. Tem o caso, até se você puder me contar sobre isso, o caso até de adoções, de pessoas que são adotadas e acabam descobrindo que são adotadas em sessões De constelação. constelação. Me conta um pouco sobre isso. Aconteceu com uma cliente minha, inclusive. A gente abriu o campo. Na verdade, a primeira constelação que ela fez não foi comigo, foi em grupo. E daí tinha dado que ela era adotada. E aí ela não acreditou no primeiro momento, mas aí ela foi fazer o teste de DNA e realmente ela era adotada. Aí, só que aí, até então, a mãe dela, né? A mãe dela, que era a cuidadora, que não era mãe de sangue, nunca tinha falado. Ela já tinha 60 anos e nunca tinha falado para ela que ela era adotada. E a relação dela com essa mãe era muito ruim. Aí ela veio constelar comigo a relação com essa mãe, né? No campo, a gente fez um movimento ali, e aí a gente deu um lugar para o segredo, que era a questão da adoção. A gente deu um lugar para a mãe e para o pai dela de origem. Foi muito louco, assim, que a constelação dela, ela estava querendo tanto ver a cura, que a constelação dela até mostrou o porquê que a mãe dela, biológica, entregou ela para adoção. Foi muito louco, assim. Saiu a história disso. Saiu a história disso, foi muito louco. Tá. E isso não é comum. Aí, o que aconteceu? Depois que a gente fez esse movimento com ela foi embora, bem mais leve, porque ela conseguiu falar tudo aquilo que ela sentia para a mãe, né? Que era a mãe adotiva e não a mãe real dentro do campo e tudo mais. E foi muito louco, que foi assim, depois de 2 semanas, ia ser aniversário de morte do pai, que também era adotivo, mas que ela considerava pai biológico. E ela foi na casa dessa mãe, porque era aniversário desse pai, e esse pai já tinha morrido, né? Uhum. Do nada, a mãe dela pegou e falou: preciso contar uma coisa para você. E ela disse que a mãe dela falou para ela as mesmas frases que tinha acontecido no campo. Ou seja, quando ela solicita este tratamento e abre conscientemente as energias e situações de registro, inclusive até de memória que ela não tem, né? Ela abre também essa movimentação dessas pessoas que fazem parte desse campo dela. Exatamente. Aí essa mãe, por ressonância, no dia, depois de 2 semanas que eu tinha constelado, gente, foi muito rápido, falou para ela: você é adotiva, eu nunca falei isso porque foi uma promessa que eu fiz pro seu pai, mas você foi adotada, e etc, etc, falou e tal. E ela disse que depois nunca mais essa mãe tocou nesse assunto de novo. Foi só aquele dia. E elas nunca mais brigaram? Nunca mais, melhorou bastante a relação. Meu Deus. Estão me perguntando aqui, porque daqui a pouco a gente vai terminar e a gente só deu uma pincelada. Quem nos conhece sabe que a gente consegue conversar 10 horas seguidas, né? Muito bem, eu quero perguntar uma coisa importante para você. Eu queria que você contasse um pouquinho, Cris, porque o que a gente está falando aqui é muito da constelação sistêmica. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é o xamanismo que você trabalha e como é que ele conversa com a constelação. Isso é muito importante para que a gente também até quebre um pouco do mito, porque as pessoas não sabem o que é xamanismo e às vezes estão julgando muito errado, sem qualquer compreensão, né? O xamanismo é a principal relação que o homem tem com a natureza, né? O xamanismo é datado aí mais de 10 mil anos atrás, né? Quando os nossos ancestrais viviam na Terra mais como bicho do que como o homem civilizado, como a gente nos conhecemos hoje, né? Que vivemos em sociedade dentro de cidades, os nossos antepassados, eles saíam para caçar, eles dependiam dos alimentos que eles encontravam na Mãe Terra. Então, eles tiveram que aprender a trabalhar com as forças da natureza
para a própria sobrevivência. Então, o xamanismo aí é 10 mil anos atrás. E o que mais nos diferencia dos outros animais não é a nossa inteligência, como a gente pensa. Porque, por exemplo, golfinhos, macacos, chimpanzés, o polvo. Hoje em dia tem um estudo de polvo, que o cérebro do polvo é sensacional. Eles têm tanto quanto nós consciência, entendeu? É muito parecido. O que nos diferencia dos outros animais, na verdade, é a nossa capacidade de metafísica. Então, quando há 10 mil anos atrás a gente começou a velar os nossos mortos e fazer enterros para as pessoas que morriam e agradecer a vida dessas pessoas que vieram antes da gente e parar uma caça para olhar o pôr do sol e ver uma beleza sagrada nisso, a gente conseguiu se conectar com algo maior que a metafísica, que esse é algo que é sagrado, que você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, dependendo do que você acreditar. Entende? Mas é uma força maior. É uma força, no xamanismo a gente chama de grande espírito, né? Que está aí e, de alguma forma, ela rege a gente aqui na nossa existência. E essa história do livre-arbítrio tem a ver com isso? Então, vou explicar de uma maneira mais falosinha. Acho melhor. Porque essa coisa do livre-arbítrio, as pessoas não entendem muito, porque a gente vai precisar entender o sistema. Então, vamos lá. Peguei a lousinha aqui, vou desenhar. A Diana está perguntando se você faz online. Diana, faz online. Faço online. A Diana Carra é irmã da Sandra Carra, que foi minha primeira chefe aqui em São Paulo. Que legal. Quando eu trabalhei com ela na moda. Ó, eu vou fazer aqui um desenho, talvez fique aí um pouco o coisa da luz, mas dá pra gente entender, tá vendo? São três bolinhas. A primeira bolinha é a nossa consciência familiar. A segunda bolinha é a nossa, eu vou chamar de eu, e aqui é a espiritual. Certo? Certo. Então é assim, ó. A gente está dentro desse sistema aqui. A gente nasce dentro desse sistema e a gente fica dentro desse sistema, que é o sistema familiar. Familiar. Então, a gente aprende coisas aqui do sistema familiar. De cultura, de tradição e de diversas coisas. E a gente aprende a fazer com a força que é nos ensinado aqui. Com os mais velhos nos ensinam. Porém, em um determinado momento, geralmente na nossa adolescência, a gente começa a desenvolver o nosso eu aqui. E às vezes o eu entra em conflito aqui com a família. Às vezes, quase sempre. Várias coisas que você quer, às vezes não está de acordo com o que a família quer. E você quer fazer diferente. Aí você faz um processo assim, ó. Você vai sair aqui do sistema, né? Vai aqui para o eu e corta a relação com o sistema. Certo. Né? Corta a relação com o sistema. Porém, você sai do sistema com culpa. É muito difícil você sair do seu sistema familiar sem sair com culpa. E o que acontece? Você desenvolve um elástico invisível com esse sistema familiar quando você sai com culpa. Aí você fica indo e voltando para esse sistema. Fica fazendo esse processo. Sim. De ir e voltar. Por exemplo, casei. Fui formar meu sistema familiar aqui. Aí o casamento não dá certo, aí você volta para casa dos seus pais. Ou fui lá, trabalhei. Saí da casa dos meus pais, aluguei uma casa, não sei o quê. Aí deu errado o meu trabalho, perdi tudo, tive que voltar no sistema familiar. Por quê? Porque enquanto você não olhar aqui para o seu sistema familiar e agradecer esse sistema familiar por tudo que ele fez por você e pela vida que você fez, você não vai conseguir sair. Porque você vai sentir culpa e vai ficar cortando o laço e daí você vai ficar nesse elástico invisível voltando para o sistema. E aquele outra bolinha? Oi? A maneira como você faz isso é o seguinte. Você vai lá na consciência maior, que é a consciência espiritual.
que rege tanto o seu sistema familiar quanto o seu eu. seu sistema individual. Seu eu. Aí o que você faz? Você pede licença para o seu sistema familiar. Agradece, dá um lugar e fala, eu agradeço por tudo que vocês fizeram. Reconhece. Reconhece. E por essa força maior, você pede para o sistema familiar, agora eu vou fazer um pouquinho diferente do que vocês fizeram. Vocês me abençoam? Aí você consegue sair sem culpa. Porque você transforma a culpa em algo maior. Porque você sabe que você está fazendo isso também pelo seu sistema familiar. E aí se configura... Pode falar, desculpa. Porque a partir do momento que você sai do sistema familiar, sabendo que você está fazendo algo também pelo sistema, você ganha uma força aqui para fazer o movimento. Aí você sai sem culpa. E aí você consegue seguir de uma outra forma, trazendo novas consciências para esse sistema, para melhorar o sistema familiar. Então, isso é uma das discussões que pode ser definida como livre-arbítrio. É então, você saber verdade, o seu lugar, isso. o lugar do outro, mas como você quer se movimentar, desde que você reconheça que é uma movimentação diferente daquela que você teve até aqui dentro do seu processo. Exato. E muitas vezes você não consegue fazer o processo justamente porque você está ali envolvido na consciência da sua família. Que maravilha, que maravilha, que assunto gostoso, né? E que assunto importante para a gente vivenciar hoje, né? No final, a gente não falou de tantos assuntos, mas é mais para dar uma pincelada mesmo, porque o seu assunto é muito rico. A gente está faltando alguns minutos só, então eu queria saber se você tem alguma colocação específica para fazer, senão eu tenho uma pergunta. Eu acho que, por mim, está tranquilo. Pode fazer a pergunta. Eu queria que você me fizesse um olhar sobre tudo que está acontecendo hoje, né? A gente tem poucos minutos, eu acho que a gente tem 4 minutos, 5 minutos no máximo para encerrar a nossa conversa. Eu queria que você fizesse um olhar sobre esta questão da pandemia e como ela está movimentando o campo mórfico de famílias, pessoas e do mundo mesmo, da vibração do mundo. Eu queria que você tentasse explicar pelo seu olhar de consteladora o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, gente, vou falar rapidinho. Da mesma forma que existia a monarquia e a gente teve uma transição de modelo econômico da monarquia para o sistema industrial, a gente está saindo do sistema industrial e indo para um outro sistema, que é o sistema em rede. É isso que está acontecendo. A gente está fazendo uma transição de modelo. Quando a gente saiu aqui da monarquia e foi para esse sistema industrial, a gente literalmente cortou a cabeça do rei, né? Para a gente conseguir se conectar dentro do sistema industrial. Agora, a gente está fazendo o processo de ter que entrar em rede. Para a gente conseguir viver em rede, a primeira coisa que a gente precisava fazer era todo mundo estar conectado em rede. Para a gente estar de uma forma interdependente dentro do sistema. Se a gente for olhar com olhar de consteladora, com olhar sistêmico, o que acontece? Lá na monarquia, a gente era criança ainda como humanidade. A gente dependia do papai. E o que a gente tinha que aprender era pertencer. Para a gente sobreviver, a gente tinha que falar de onde a gente vinha. Então, eu sou fulano de tal, do reino tal. E aí você trabalhava o pertencimento. Quando a gente sai aqui desse sistema e vai para o outro sistema, que é o industrial, a gente começou a trabalhar a hierarquia. Não é à toa que a gente tinha o chefinho, chefão, chefaço. A gente aprendeu a trabalhar a hierarquia. E a gente se tornou adolescente aqui. Adolescente é mais complicado, adolescente gosta de guerra. Não à toa a gente teve todas as guerras aqui nesse modelo de sistema. Cris, falta 1 minuto. Ai, meu Deus. E aí, agora a gente está saindo desse modelo e indo para o outro modelo, que é o modelo em rede, onde a gente é adulto. E dentro do modelo adulto, a gente tem que aprender a relação de equilíbrio de troca. Só adultos trabalham o equilíbrio de troca. E é esse o grande desafio nosso como humanidade. E é isso que a gente está tendo que aprender agora como humanidade com a pandemia. Dar valor ao trabalho, independentemente do que o trabalho está entregando, porque agora não é mais horas trabalhadas. É o que a pessoa está entregando, que você não vai mais controlar o tempo da pessoa. Você vai controlar Cristina, o valor da entrega. Você é uma das pessoas mais inteligentes, sensíveis e especiais que eu conheço. Você sabe de que eu estou falando a verdade. Eu quero te agradecer. Faltam 10 segundos. Eu quero agradecer todos vocês que nos assistiram.
E o desafio é esse, 1 hora só para conversar. Muito bom, Cris. Gente, segue a Cris, que vocês vão ver muito conteúdo